Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre uma área da geologia chamada pedologia. Pedologia, o pedo significa solo e gênesis, quem já vem acompanhando as últimas aulas deve saber que significa origem. Então nós vamos falar hoje sobre a origem dos solos, como é essa formação do qual nós conhecemos tão bem, que é a parte da crosta terrestre mais superficial, a que está em total contato com os seres vivos, com as alterações chamadas de intemperismo, erosão e de grandes transformações. É essa que está em contato com o atmosférico, com a hidrosfera, com a biosfera. E sem ela, provavelmente existiria pouquíssimo tipo de vida terrestre do qual a gente conhece. Então hoje nós vamos falar sobre os solos, que é tão vantajoso para a agricultura. Lá os agrônomos, engenheiros agrônomos vão trabalhar e é essa a área deles, né? A utilização do solo como melhor proveito para melhoramento de determinadas culturas agrícolas. Na mineralogia, na parte também da geologia, do qual vai estudar a origem dos minerais, vão pegar justamente o solo para separar os seus componentes daquilo que ele melhor deve oferecer de utilização para o ser humano. É aqui que vai tirar os minerais do qual a gente utiliza em várias coisas do nosso dia a dia. Então a pedologia, mas também é utilizado na mineração e na agricultura, é tudo o que a gente tem de melhor, pelo menos para aprimoramento de determinadas culturas e desenvolvimento da raça humana. Determinados lugares onde tem um certo tipo de solo mais rico, normalmente a gente chama solo mais rico, ou solo menos rico, ou solo pobre, ou solo menos pobre. Mas lembrando, o que vai depender da fertilidade, que quando a gente diz que um solo é muito fértil, a gente diz que é um solo rico em matéria orgânica, rico em minerais químicos. O solo pobre, a gente diz que é baixa fertilidade, ou baixa matéria orgânica, ou baixos nutrientes para as plantas. Então, isso vai depender quando uma determinada população humana vai se fixar em determinado lugar, vai depender muito do tipo do solo. Porque se tiver um solo menos fértil, vai ter menos desenvolvimento da agricultura, portanto, desenvolvimento civilizatório vai ser pouco. Por que é que a gente sempre fala que o desenvolvimento da raça humana, pelo menos nos primórdios, onde há um crescimento da civilização, aconteceu justamente numa região chamada Mesopotâmia, que a gente vê isso lá nos livros de história. Mesopotâmia é uma área do Oriente Médio chamada de crescente fértil, e olha o que a gente vai falar, crescente fértil, fértil, quer dizer que o solo é fértil. E tudo isso fez com que a agricultura daquela região, junto com a abundância de água, fosse possível o desenvolvimento da civilização. A mesma coisa aconteceu às margens do rio Nilo. O rio Nilo, abundância de água, mas um solo fértil por conta das inundações do Nilo, fazia com que chegassem muitos nutrientes trazidos do rio e no período de cheia, e quando essa cheia diminuía, ficava o solo bastante fértil. Então, a fertilidade do solo vai contribuir para o crescimento dos seres, das civilizações humanas. Nós temos aqui já algumas partes sobre como acontece esse desenvolvimento do solo. No início nós temos uma rocha, nós chamamos rocha mãe ou rocha matriz, que vai significar basicamente a mesma coisa, mas para ficar um pouco mais chique, nós vamos falar de rocha matriz. Depois esse solo começa a ser degradado, meteorializado, como numa das últimas aulas que a gente viu, falando sobre intemperismo. Aconteceu o que aqui na rocha-mãe foi intemperizada, meteorizada, ela foi destruída. E essa destruição por parte do intemperismo, seja químico, físico, biológico, ou biofísico, ou bioquímico, seja lá qual tipo de intemperismo aconteceu, esse intemperismo fez com que começasse a destruir a rocha matriz e começasse a formar pequenas quantidades de grãozinhos, do qual nós vamos chamar de solo. Nós vamos chamar de areia, silt, argila,
a depender do seu tamanho, do qual foi destruído e da matéria que originou esse determinado solo. Mas solo, de modo geral, vai ser o quê? A decomposição da rocha junto com matéria orgânica, tudo isso vai ser o que nós chamamos de solo. Normalmente, a depender da região, por exemplo, na minha região, pouca gente fala essa palavrinha solo. Nós chamamos aqui de terra. Terra, portanto, para nós, pelo menos aqui na nossa região, não sei em outras regiões que vai ter outro significado, para nós terra é sinônimo de solo. Só que vai ter uma diferençazinha aqui, quando o pessoal fala areia. Areia é quando esse solo tem uma granulometria, ou seja, o tamanho dos grãozinhos é um pouco maior. Mas isso aqui quando eu vou falar de areia, mas quando essa areia está junta com argila, matéria orgânica, tudo misturado, nós chamamos de terra, terra ou solo. E à medida que a matéria orgânica, os seres vivos vão aumentando aqui nessa área, o solo vai se formando, crescendo cada vez mais, a rocha vai sendo destruída e formando em muitos locais um solo mais profundo e outros locais um solo um pouco mais raso. Como é que acontece então a formação do solo? Eu falei já de início aqui em temperismo, mas várias coisas vai ter influência. Por exemplo, na quantidade dos organismos. A depender da quantidade de organismo que nós vamos ter no solo, esse solo vai se desenvolver mais rápido ou mais lento. A exemplo aqui como nós temos nessa imagem. Nessa imagem nós temos minhoca, vamos ter fungos, a planta, moluscos, várias porções de vida. Quem acompanhou a última aula, nós falamos sobre o temperismo químico e biológico, viu que eu comecei a falar sobre alguns seres, principalmente fungos, plantas, que faz com que vai destruindo ou acelere o processo de intemperismo químico. Então, o reviramento do solo, não fazer com que o solo se compacte logo, tudo isso é relacionado com a vida. Tanto que certa vez, eu assistindo um pesquisador falando, era um agrônomo, ele disse que sem minhoca, se não existisse minhoca no planeta, não existiria essa abundância de vida que nós temos no planeta Terra. Aí você pode perguntar, por quê? Qual a função da minhoca? A minhoca, quando ela vai comendo toda a matéria que ela vai encontrando pela frente, ela vai comendo lá a matéria orgânica e vai liberando um humus, o qual a gente chama de adubo natural, adubo orgânico, ou chamado também de humus de minhoca. As fezes da minhoca é muito fértil, então onde tem mais minhoca, a terra é bem mais fértil. Onde tem menos minhoca, nós vamos ter uma terra menos fértil, ou poderia dizer mais pobre, né? Outro fator que influencia diretamente no processo de formação do solo e desenvolvimento dele é o relevo. Nós podemos observar aqui, o relevo tem a sua influência totalmente direta na profundidade do solo e na formação dele. Imaginando essa rocha que nós temos aqui. Se a gente aproximar mais, por conta da declividade do relevo, não dá tempo do solo se formar. Portanto, aqui nós temos a rocha matriz. O relevo se ergueu, mas a declividade que tem o relevo faz com que não desenvolva o solo. Porque à medida que o intemperismo vai acontecendo, vem a chuva, vem o vento, ou até mesmo nesse caso, o degelo dessa neve que está nessas montanhas. O degelo vai levando toda essa pequena quantidade de solo. Você pode até perguntar, professor, quanto tempo demora para se formar 1 centímetro de solo? Eu já vi algumas pesquisas que nos lugares que chove muito, ou seja, onde acontece um intemperismo químico muito forte, nós temos que já vi em uma pesquisa falando que em torno de 35, 50 anos forma 1 centímetro de solo. Mas no livro que eu utilizo, o livro didático, ele vem falando que é em torno de 100 anos.
Agora, imagine, não tem uma definição exata, pelo menos tudo que eu procurei. Mas imagine que seja entre 50 e 100 anos para formar 1 centímetro de solo. À medida que vai se formando, por exemplo, nessa encosta aqui, esse solo vai sendo removido e vai sendo levado para as partes mais baixas. Então, uma coisa que nós já temos aqui, lugares mais altos não forma o solo é muito jovem, é formando e sendo destruído, erodido. Agora, nas partes mais baixas, nas planícies, o solo é mais profundo. Talvez no lugar onde você mora, você pode observar isso. Por exemplo, aqui onde eu moro, nas partes mais baixas, que nós podemos chamar de várzeas, ou as partes mais baixas de planícies, tem uma parte aqui onde eu moro onde tem serra também. Tem a serra e tem as planícies. Nas planícies é possível plantar, porque o solo é mais profundo, é mais fértil. Agora, na parte da serra, a declividade não permite com que aconteça agricultura, já que o solo é bem raso. Vem período de seca, as plantas morrem logo, nessas partes mais altas, porque o solo é raso, não acumulou água. Então vem o período de seca, essas plantas vão morrer. Agora, lá embaixo, nas partes da planície, o solo é profundo, acumulou bastante água. Chega o período de verão, você vê a parte mais verde. Então, quando vocês passarem agora, forem viajar, comece a observar tipo a paisagem. Lugares mais altos, geralmente a vegetação está mais seca no período de verão. Agora, pelo menos verão para nós aqui no Nordeste, porque nessa parte litorânea onde a gente mora, de Sergipe aqui, no verão é seco e quente. Em outras partes do Brasil, o verão é chuvoso e quente, mas aqui onde nós vivemos é seco e quente. Então o que acontece na paisagem? As partes mais altas seca por conta dessa dificuldade do solo armazenar água, já que o solo é bem raso. Outra coisa que vai contribuir muito para a formação do solo é a própria material de origem, qual nós temos aqui. De qual tipo de rocha foi originado? Se foi de uma rocha calcária, se foi uma rocha magmática, se foi de uma rocha metamórfica. Vou dar um exemplo aqui, nós vamos ver um pouco mais para frente, mas de um tipo de solo que é o mais comentado, que é o chamado terra roxa, que fica na região lá do sudeste e sul do Brasil, que foi um derramamento de vulcão. Você pode dizer, então tinha vulcão lá em São Paulo, lá no Paraná? Sim. E pelo menos provado, é um dos maiores derramamentos vulcânicos da história, que derramou derramou lava vulcânica por várias partes. Derramou a lava, ela se solidifica, forma um tipo de rocha que a gente viu na aula passada, que é chamado basalto. O basalto é rico em minerais, principalmente o ferro. E por isso, por conta do ferro, que ele vai se oxidando e transforma em um tipo de solo chamado de solo de terra roxa. Na verdade é vermelha, mas chama-se terra roxa por conta disso, que conta a história que os italianos, quando chegaram aqui, eles quando olharam a terra, e vermelho em italiano não é vermelho, é rojo, aí eles começaram a falar terra roja, e os brasileiros copiaram, então é terra roxa, mas na verdade é a característica mais avermelhada, meio amarelada em algumas partes. E esse tipo de material é muito rico, então a depender do tipo de rocha que deu origem, nós temos um material, um solo bastante rico. Agora em outros lugares, outro tipo de rocha pode gerar um relevo, ou melhor, um solo com baixa fertilidade. O clima vai influenciar muito. Se for em locais onde chove muito, é quente, aí nós temos a ação de vários tipos de intemperismo. O intemperismo químico, na decomposição a partir da água, a hidratação, a oxidação, hidrólise. Então essa rocha vai sendo destruída mais rápida. Como eu falei, em torno de 50 a 100 anos para formar 1 centímetro, nesses lugares que mais chove. Agora, em lugares desérticos, nós temos a formação do intemperismo físico, principalmente intemperismo físico. Aí nós vamos encontrar normalmente um solo mais raso, porque não houve o intemperismo químico que aprofundasse mais o solo. Então é aquela parte mais superficial que nós vamos ter um relevo mais raso.
Exemplo, deserto, o sertão nordestino. Se a gente for no Nordeste, nesse sertão Nordeste, a gente vai encontrar solos mais rasos. Exemplo daqui onde a gente mora, em Itabaianinha. Tem uma parte de Itabaianinha, já chegando em Tobias Barreto, que nós vamos ver um solo bem mais raso, porque a característica nossa aqui é um verão muito quente, e os invernos, apesar de alguns anos ser mais chuvosos que o outro, mas normalmente não chove tanto quanto em outras regiões do país. Outra coisa que vai influenciar na formação do solo é o tempo de exposição da rocha. Quanto mais tempo essa rocha for exposta ao intemperismo, aos agentes externos de formação do relevo, mais profundo será o solo. Então nós temos um conjunto aqui, o organismo, o relevo, o material de origem, o clima e o tempo, que vão influenciar para a formação do solo. Nós temos, a depender do solo, como foi formado, o intemperismo e tudo mais, nós vamos diferenciar algumas partes dele, alguns compostos e algumas utilidades do nosso dia a dia. Primeira coisa que nós temos aqui, nós temos a parte da argila. Quem lembra da última aula que eu falava sobre, das últimas aulas que eu falava sobre decomposição do granito, uma das primeiras decomposições do granito é o feldspato. O feldspato, ele reage muito rápido com a água e acaba formando o que a gente conhece como argila. E a argila é 0,002 milímetro. Não é possível a gente ver os grãos da argila a olho nu. Tanto é que quando você pega uma argila, a gente pode perceber isso. Não vê o tamanho dos grãos, somente no microscópio. Aí, entre a argila e a areia, existe um outro material, que ele é intermediário. Não é tão grande os grãos como a areia para ser visível, nem é tão pequeno que não possa ser visível com mais facilidade no microscópio, que é chamado de silt. Então, o mais fininho de todos os materiais que nós temos no solo é chamado de argila. Depois nós temos o silt, para depois vir a areia. E a areia, provavelmente quem constrói casas aí, trabalha nessa área, já deve ter ouvido falar em areia fina, areia média e areia grossa. Normalmente aqui nós chamamos de areia lavada. Que lavada por quê? Porque retirou o silt e a argila pelo próprio processo de erosão. A erosão que vai levando lá nas águas pluviais, em algumas áreas vai acumular muito mais areia lavada, ficando mais ela aqui, né? Porque se, por exemplo, em reboco de casa, se for utilizar uma areia muito argilosa, a argila, ela, como o grão é bem pequena, ela armazena muita água rápido, mas também quando a argila seca, ela racha. Provavelmente você já deve ter visto em tanques, em lagos, quando seca o lago, fica aquela terra rachada. Ali a argila absorveu muita água, mas quando ela secou, ela rachou. Então, fazer uma parede com uma concentração de muita argila acaba rachando a parede. E depois da areia nós temos o pedregulho. Pedregulho normalmente 2 milímetros a 60 milímetros. Isso daí é bem perceptível, né? Aí os tipos de solo que nós podemos encontrar aqui no Brasil. Nós vamos encontrar solos arenosos, exemplo, areia de praia. Areia de praia é, como o próprio nome já diz, é areia, tem uma granulometria bem maior. Baixa fertilidade, porque essa água está sendo, essa área aqui da praia está sendo lavada constantemente. Então o que é de argila, os materiais mais levinhos, o mar vai levando para áreas bem mais profundas. Então depois da praia, quando vai descendo mais, lá para a parte do abismo, plataforma continental, essa silt e argila vai sendo depositada lá embaixo, enquanto que a areia fica mais aqui, ela tem uma maior dificuldade para ser removida. Depois nós temos a argila, aqui como eu falei agora há pouco, a argila tem essa capacidade, absorve muita água, mas quando seca ela racha. E a argila é utilizada para muitas coisas. Hoje no Brasil vem crescendo muito as pessoas ligadas a uma área chamada de permacultura,
que é utilizar as coisas locais para construir casas, e é algo relacionado à sustentabilidade, tentar utilizar o mínimo possível desses materiais convencionais, como cimento, bloco, ou coisas que podem levar toxina para o ambiente. Então, permacultura está muito ligado mais com a sustentabilidade, e muita gente está construindo casa a partir da argila, como era no passado. As casas eram construídas de barro. Barro é outro nome que nós temos para argila, né? Então, vem crescendo bastante isso e até bem interessante. Outra coisa é o orgânico, é aquele solo rico, riquíssimo em matéria orgânica. Normalmente locais onde tem uma vegetação muito densa, o clima ajuda bastante ao desenvolvimento das plantas, e as folhas caindo, galhos, os seres vivos estão naquele solo, minhocas, fungos, bactérias, faz com que esse solo fique muito rico em matéria orgânica. A gente chama também de solo de humus, uminosos. Então nós temos solos arenosos, argilosos e uminosos, que vem do humus, principalmente do humus de minhoca. Nós temos aqui as partes do solo. Nós podemos separar o solo dessa seguinte parte, imaginando que o solo seja profundo, viu? Porque em solos rasos, como a da nossa região, não vai ser essas camadas perfeitinhas, não. Na parte mais superficial, por conta da matéria orgânica, é a parte dos solos orgânicos. Quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo os solos, e para a gente não precisa, pelo menos quem está se preparando para o Enem, não precisa analisar muito isso, nós temos essa outra tabelinha aqui. Na parte do orgânico, o solo é dividido nessas duas partes. O horizonte O, o horizonte A. Mas pode chamar de camadas, mas lá os pessoal da agronomia vão utilizar mais horizontes ou perfis, né? Esse recorte aí é chamado de perfil. Aí essas partes, essas camadas, eles vão chamar de horizontes. Horizonte A, horizonte E, B, C e horizonte R, que é a rocha. Aqui temos as partes, mas para a gente não se aprofundar tanto, que nem tanto precisa, nós podemos chamar isso, olha, parte orgânica, solo superior, subsolo, sub quer dizer abaixo, abaixo do solo, matéria parental e rocha. Quanto mais profundo for, a gente vai encontrar já um pouquinho maior de pedregulho. Na parte superficial a gente vai encontrar mais areia. Depois nós vamos encontrar, pelo menos nessa parte aqui do solo superior, do subsolo, a gente vai encontrar já muito mais argila. Lembra? A argila, ela tem uma capacidade, ela é muito pequena, muito fácil de ser removida. Então a água, ao penetrar no solo, vai levando essa argila lá para baixo e ficando a parte superior mais com areia. E essas partes mais próximas da rocha, a gente vai encontrar os materiais mais argilosos. Como a gente pode observar, viajando por aí, quando tem aqueles recortes nas rodovias, olha como nós temos. Nessa parte aqui nós vamos ver as camadas, ou como os agrônomos falam, de horizontes. E nós vamos encontrar aqui a matéria orgânica em cima, depois o material já meio arenoso, meio argiloso. Embaixo nós vamos encontrar argila, ou o famoso barro. Se for aprofundando mais, a gente vai encontrar a rocha lá embaixo. Então acaba criando camadas, isso é bem interessante. A classificação dos solos é outra coisa que a gente não precisa falar. Eu vou mencionar aqui rapidinho, mas o que a gente precisa conhecer são outros tipos. Quem quiser se aprofundar, quem for fazer agronomia ou fazer geologia, vai ter que se aprofundar e vai ouvir muito esses nomes. Tipo latossolo, que é um tipo de solo de clima quente e úmido. Quente e úmido. Nós temos o outro, podzol, que é o solo de clima temperado ou frio. Aqui nós vamos encontrar as regiões temperadas, principalmente lá para a Europa, Estados Unidos, vai encontrar bastante esse tipo de solo. O chernósio, lembra um pouquinho a cidade de Chernobyl, lá na Ucrânia. É o solo característico da Ucrânia, é esse, chernósio. Tem os brunos não calcário, de clima semiárido. Temos os desérticos, que é aquele de clima seco, né?
que é muito mais arenoso. Eu só falei bem rápido, vamos falar o que é mais importante para a gente, que é os dois tipos de solo que a gente vai ouvir falar mais em questões, ou se vai estudar mais, o professor vai comentar mais, que são esses daqui. Tem um solo que é chamado massa P, que é composto da decomposição de gneiss e calcário, litoral nordestino. Foi esse tipo de solo que quando os portugueses chegaram ao Brasil encontraram. E é um tipo de solo riquíssimo. Ele é mais voltado, como tem calcário, cálcio, ele é voltado mais para um solo mais alcalino. E em outras regiões do Brasil a gente vai encontrar um solo um pouco mais ácido, como na região centro-oeste. Mas isso daí a gente vai ouvir falar mais quando formos falar sobre os biomas brasileiros. Aí eu vou entrar nessa questão. Mas os portugueses, quando chegaram aqui, perceberam que o solo é muito fértil por conta da presença do calcário, começaram a cultivar. Então chegaram aqui, solo fértil, o clima favorável para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, já que a cana-de-açúcar precisa de bastante sol e bastante água. Depois, o desenvolvimento do Brasil aconteceu em outra área, como eu comentei neste instante, o derramamento basáltico que aconteceu lá na região sudeste e sul, gerou um tipo de solo chamado terra roxa, como eu falei, um pouco mais avermelhada. Temos lá o basáltico, foi a decomposição dele no norte do Paraná, oeste de São Paulo, e foi importante para o desenvolvimento de um certo tipo de agricultura, que foi a cafeicultura, que fez com que desenvolvesse essa região. Mas é um solo muito fértil, bastantes minerais como o ferro, que faz com que ajude bastante no desenvolvimento da planta. Então, onde tem um solo fértil, nós vamos ter o desenvolvimento agrícola bem mais presente. Os tipos de solo nós podemos ter pela coloração também. Tem solo um pouco mais vermelho, outros mais amarelado. Isso vai depender muito da quantidade de ferro. Se tiver um solo, uma rocha com bastante ferro, com bastante um mineral chamado mica, vai ter a decomposição e a oxidação. E essa oxidação do ferro faz com que ele ganhe essa coloração. Portanto, quando a gente for ver em alguns lugares uma terra, um solo avermelhado, amarelado, já pode ter certeza, ali a presença do ferro é muito marcante. Então, solos vermelhos, amarelos, muita presença de ferro. Agora, tem dois tipos de solo muito característicos das nossas regiões aqui, de Sergipe, que é um solo um pouco mais escuro e um solo um pouco mais claro. Isso vai depender da matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica em decomposição, folhas, galhos, seres animais, seja lá o que for, qualquer tipo de organismo que vai morrendo, vai entrando em decomposição, faz com que o solo fique muito escuro. Quanto mais escuro, mais matéria orgânica está nele. Agora, um solo mais claro quer dizer que tem ausência de matéria orgânica. Então, é um solo pouco fértil. Solo escuro, mais fértil. Solos claro, menos fértil. Muita gente utiliza aqui, quando o solo não é tão bom, um pouco mais claro, um pouco matéria orgânica, utilizam um certo tipo de adubo orgânico. Colocam cinza, esterco de frango, de boi, de cabra. Então tudo isso, toda essa matéria orgânica, a própria cinza vai dando uma coloração um pouco mais forte ao solo, e esse solo fica mais rico por conta dessa participação da matéria orgânica. Agora, a coisa mais importante sobre solo, pelo menos para Enem ou vestibulares, é a relação à conservação dos solos. Nós temos aqui um dos primeiros problemas que a gente vai encontrar no solo, e da nossa região aqui de Sergipe fica um pouco mais visível, é aquele solo que a gente chama solo batido, terra batida. É um solo bastante duro. Esse solo duro aconteceu um processo. Primeiro, é natural, porque ele é característico de regiões que chove bastante. Não que a nossa região chova muito, mas a quantidade de chuva faz com que facilite isso. É certo que em lugares que chove mais, esse processo será mais intensificado. Ou quando o ser humano chega lá e tira as árvores, porque vai tirar a matéria orgânica e esse solo vai ser mais facilmente removido ou mais facilmente lixiviado. Lixiviar quer dizer lavagem. Então é um processo que o solo vai sendo lavado pelas águas da chuva ou correnteza,
ou seja, vai ser lavado pela água. A água vai penetrando no solo, vai se infiltrando e carregando os materiais para as partes mais baixas. Então nós vamos tirando o silt, a argila, a matéria orgânica das partes mais altas e vai colocando nas partes mais baixas. Só que a presença do ferro faz com que esse solo se endureça. E nós chamamos esse solo de laterite, os solos laterizados. Um solo bastante duro e não é bom para agricultura. Ele tem pouca matéria orgânica e em alguns lugares se utiliza bastante para fazer tijolos, aqueles tijolos chamados de adobe. Muitos lugares utilizam isso para construção de casas, mas para agricultura não é tão bom. Por isso que precisa constantemente estar removendo ou arando o solo. O pessoal na antiguidade, quando a gente vai antiguidade não, na Idade Média, quando a gente vai estudar história, tinha um mecanismo que colocava nos bois chamado charrua, que era um equipamento, colocava no peitoral do boi e uma pessoa ia atrás perfurando o solo. É justamente para tentar amenizar a laterização, ou seja, o endurecimento do solo. E revirando esse solo vai facilitando a agricultura. Então nós vamos ter esse solo laterizado e ele pode ser uma solução para a construção de casas, mas pode ser um problema, pelo menos para a parte da agricultura. E nesse pessoal mais antigo, lá na Idade Média, lá no século XII, fez com que o fato de revirar esse solo trazer aquela matéria orgânica que foi lixiviada, que foi levada para baixo. Então esse revirar faz com que o solo fique mais enriquecido, ganhe mais matéria orgânica e fique um pouco mais com um pouco de ar dentro, né? Porque quando ele fica duro, as plantas têm dificuldade para penetrar suas raízes e para respirar através de suas raízes. Agora um solo revirado, solo mais fofinho, faz com que essa planta desenvolva mais facilmente. Outro problema que nós vamos encontrar relacionado ao solo é a perca desse solo. Esse solo pode ser perdido, primeiro, é uma forma natural. O solo é normal que aconteça, tipo lá, o escoamento superficial das águas pluviais, das águas da chuva, formando pequenas fissuras, como a gente já viu em outras aulas, chamadas de sulcos, levando, erodindo esse solo. É normal acontecer isso. Só que o ser humano pode acelerar esse processo. Como por exemplo, se for numa região de mata, onde nós temos bastante vegetação, bastante raízes segurando esse solo, a perca de solo para cada hectare é de 4 kg de solo por ano. É bem pouco, é pouco perceptível. Agora, nenhuma pastagem, já tirou a vegetação nativa, colocou grama, tem a compactação por conta do pisoteio do gado. Aí a gente passa de 4 kg por hectare por ano para 700 kg. Então já dá um salto bem maior. Por exemplo, no cafezal, onde nós temos lá as linhas de plantação, nós temos uma linha aqui, outra cá, e no meio geralmente não planta-se nada. A perca já é de 1.100 kg por ano. E por último nós temos algo sazonal, uma plantação cafezal no caso permanente, então as plantas estão ali, não vão retirar aquelas plantas. Agora no algodão não, tem a colheita, aquele solo vai ficar totalmente, como a gente pode dizer, totalmente nu. Então em plantações com permanentes, que fica por mais tempo, perde menos solo do que em plantações temporárias ou plantações sazonais, como é o caso do algodão. Outro problema é a compactação do solo. Por exemplo, por conta dos tratores, do gado, do pisoteio do gado, esse solo vai sendo compactado. A gente pode falar um pouco até meio laterizado. Então vai se endurecendo e dificulta a infiltração da água e a respiração das plantas. Então acontece o que no normal, sem o pisoteio, sem a compactação, vem a água da chuva e reabastece os aquíferos, o lençol freático. Então essa água vai ficar armazenada e vai por mais tempo esse solo vai ficar mais úmido. Agora, um solo compactado, nós vamos ter não vai ter tanto abastecimento da água da chuva. Esse solo vai secar bem mais rápido e vai ficar menos úmido por mais período. E essa água vai sendo
enxurrada, evaporada, e enxurrada, um solo pisoteado, vai fazer com que aconteça ravinas e vossorocas. Então, grande perca de solo também, por conta da compactação. Depois nós temos aí correção do solo. Quando o solo está ácido, quando está alcalino, o que a gente deve fazer? Provavelmente, quem gosta da agricultura, eu já vi algum agricultor trabalhando, talvez já tenha visto, eu já vi isso, inclusive eu gosto de plantar e já utilizei esse mecanismo quando o solo está ácido. Tem uma correção que é chamada de calagem, é colocar cal. Cal o quê? Cálcio. Cálcio é básico. Se o solo está ácido, coloque um básico, um alcalino lá. No caso, o cal é o mais indicado. Então, provavelmente você já viu talvez já tenha visto algum agricultor jogando cal no solo. Por que ele está fazendo isso? Para tirar a acidez do solo. Tem plantas que gostam um pouquinho de acidez, tem plantas que não sobrevivem à acidez. Por isso que em alguns momentos, quando a gente planta uma planta que não gosta de acidez em lugares, solo ácido, essa acidez faz com que fique um ambiente hipertônico, ou seja, com bastante quantidade de matérias, e a água que está na planta vai sair da planta e vai para o ambiente mais hipertônico, ou seja, de maior concentração dessa acidez, fazendo com que a planta não desenvolva e ela morra. Talvez você já tenha visto isso, raízes começam a apodrecer, o caule não desenvolve, a planta fica com uma coloração mais amarelada. Então é justamente isso, a correção do solo. Mas para isso é sempre indicado um agrônomo, né, coletar uma análise desse solo. Mas aqui normalmente a gente não precisa de agrônomo coisa nenhuma, e a gente acha que é isso e coloca lá. É certo que está errado, mas em muitos casos é justamente isso e dá certo. Em outros casos acaba não sabendo o que é a causa, mas sabendo a causa, nós temos esse processo chamado calagem, que é a correção com cal, fazendo com que o solo deixe de ser ácido e passe mais para neutro ou básico. Outro tipo aqui que a gente fala que quando o solo é pouco fértil, a gente vai fertilizar ou colocar adubo. Adubo normalmente é o que a gente chama de matéria orgânica, como nós temos aqui. Toda essa matéria orgânica vai se tornar adubo. Tanto é que muita gente faz um processo chamado de compostagem, numa composteira. Coloca matéria orgânica, restos de vegetais, casca de ovo, e as bactérias, os fungos vão se alimentando. Esses decompositores transformam essa matéria orgânica em humus, em adubo. O adubo de vaca, adubo de carneiro e tantos outros tipos de adubo. Agora, fertilizante é o que a gente chama de adubo sintético. Pode ser esses grãozinhos, mas a gente tem outros tipos de grãos que a gente pode utilizar, que coloca próximo da planta para fertilizar o solo. Vai ter os nutrientes, os macronutrientes ou os micronutrientes, como vai ter o ferro, o magnésio, nitrogênio, potássio, e todos os outros nutrientes, minerais que a planta vai precisar para se desenvolver. Então, fertilizante nada mais é do que um adubo sintético, mas a gente pode chamar fertilizante também de adubo, já que tudo que nós temos aqui vai fertilizar o solo. Só que tem um probleminha, quando a gente coloca bastante adubo ou coloca bastante matéria orgânica. Veja, matéria orgânica é bom para o desenvolvimento da planta, fertilizante é bom para o desenvolvimento da planta, só que libera algumas toxinas, libera muitos minerais, pode ficar em excesso. E esses minerais em excessos, como o alumínio, o próprio ferro, que pode utilizar em alguns locais, o solo pode estar estável, o ferro ser bom, o alumínio está na quantidade exata. Agora, quando ultrapassa essa quantidade, o solo fica ácido. Então, colocar matéria orgânica demais no solo vai liberar toxinas em excesso, não dá tempo do solo se recuperar e o solo fica ácido. Por isso que muita gente diz assim, estou adubando aqui direto, todo ano adubo, mas ela não está desenvolvendo mais. Provavelmente já colocou tanto adubo que o solo ficou ácido. Aí para acidez nós temos a correção contrária lá, que é o cal. Por isso que os agricultores próximos da gente aqui eles fazem muito isso, aduba, depois coloca cal. Tem um outro substituto para o cal, que é a cinza. A cinza quando ela está lá, a árvore é queimada, os galhos são queimados, as folhas, se transforma nessa cinza,
Essa cinza é rica em magnésio, é rica em cálcio e potássio. Esses três elementos químicos tá lá na parte dos básicos da tabela periódica. Então faz com que esse solo fique mais alcalino. Então a cinza é bom. Então a aula foi até aqui, espero que tenham gostado, certo? Que pode se aprofundar muito mais que isso. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui. Quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar, tem muito material aí no YouTube, eu assisti muitas aulas. Tanto é que eu penso me aprofundar muito mais na área de solo, porque é uma área que eu gosto bastante de comentar, de estudar. Mas para gente que vai estar aqui no ensino médio, para gente que está no ensino fundamental, não precisa se aprofundar tanto, basta esses conceitos básicos aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, comenta, deixe lá seu nome para eu ver quem é que está lá comentando, quem é que está assistindo. Vou ficar muito agradecido. Então, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. E provavelmente o próximo assunto será já climatologia. Mas eu pretendo, depois de fechar essa aula aqui, mais lá na frente, quando fechar os outros assuntos de geografia, começar a colocar outros conteúdos aqui. Mas por enquanto, para conteúdo básico de geologia, é isso aqui.